bem-vindos a mais um episódio do DutraCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu tenho certeza que hoje vocês vão adorar esse episódio, porque a gente vai falar sobre estética automotiva, higienização. Então, se você adora esse universo, fica aqui com a gente. E hoje eu tô recebendo aqui mais uma vez o André Moya, diretor da Dutra Máquinas. Gostou, né, André? Voltou. É isso aí, tem que participar, tem que estar junto. Tem que estar junto. E tem aqui o nosso convidado especial de hoje, o Thiago, da Wax Boys. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Vamos falar então um pouquinho sobre esse universo, Bora. né? Eu vou começar perguntando uma curiosidade. Como é que começou essa paixão, né, por estética automotiva? Era desde criança? Foi depois de adulto? Criança, né? Isso vem desde criança, então eu fazia fila na casa da minha avó, né? Então assim, para lavar o carro de amigo, parente, vizinho, então eu sempre gostei, passava assim as horas vagas final de semana, né, limpando o carro. Já fiz muita besteira nos carros, né? Já lavei carro com bombril, já estraguei muito carro, mas esse cuidado, né, esse gosto, né, esse hobby por cuidar do carro vem desde pequeno e aí a coisa foi evoluindo, né? Então, quando eu ganhei meu primeiro carro, então também cuidava, eu ou cuidava do carro ou usava, né? Que passava o dia inteiro passando paninho, encerando, deixando o carro bonito. Você é aquele chato que Chato. a pessoa não pode nem, o namorado vai entrar no carro, peraí, não bota o pé aqui não. A Você é gente assim? faz uns acordos hoje em dia assim, que ela fala assim, bom, já que você tem uma estética, então posso pôr o pé ali, não tem problema se cair água aqui, né? Que a gente dá, a gente dá um jeito. Pode né? comer no carro? Pode comer, pode comer. Chiclete. Não caindo em migalha, né? Comendo com babador meu aqui, Deus não tem do problema. céu. Uma balinha, ele deixa. E como é que foi criar o Wax Boys, que hoje faz tanto sucesso aqui em São Paulo? Boa. Então, a Wax, a gente sou eu e o Vitão, né, que é o meu sócio, um grande amigo e irmão, na carência de ter um lugar, né, que a gente sempre, por cuidar do carro, ele também sempre gostou, a gente tinha essa carência de um lugar onde explicasse pra gente, né, o que vai ser feito no carro, qual que é o procedimento. Então, sempre ficava uma pulguinha atrás da orelha e falava assim, não tá legal isso, sinto que não é bem isso. E por conhecer também, né, ter essa questão do hobby, foi mais na carência mesmo. E a gente viu uma oportunidade no mercado, né, de falar assim, cara, vamos montar alguma coisa assim, onde a gente explique para o cliente, né, entenda a necessidade dele, entenda o carro, né, vamos se profissionalizar mais no assunto. E aí a gente falou assim, cara, vamos encarar isso de frente, porque é uma paixão, né, carro. Então, No Brasil é uma paixão nacional. É uma né? paixão Os caras nacional. têm um carro, abrem mão até às vezes do parente para cuidar do carro para exatamente. ficar. Fala mal da minha mulher, mas não fala mal do meu Cara, carro. carro aqui é uma loucura nesse país. É diferente, né? O carinho. Talvez o americano também curta muito Sim, e tal, mas sim. o brasileiro, O é fanático, com né? carro é fanático. Então, assim, a gente fala que o brasileiro inala carro, né? Sim. Então, é uma coisa muito louca. E aí foi assim que surgiu. A gente, na carência, né, de ter um lugar, a gente falou, cara, vamos encarar isso de frente, tem espaço no mercado, foi meio que na loucura, assim, também, e a coisa vingou. E os Muitos caras negócios- audaciosos, hein? Porque já foram lá logo na Sim. Faria Lima ali. Os caras foram Chegou chegando. no coração, no ponto mais premium, eu diria, né? Da nossa capital. Então, super bem localizados ali, né? Numa área maravilhosa. Foi, ali a gente tá na região de Pinheiros, então assim, eu falo, né, hoje em dia que não faria diferente, né, a primeira localização era um espaço pequeno, né, então onde eu falei, a gente tem que estar num corredor, num lugar acessível, a brincadeira assim, num tapetão, né, onde o pessoal consegue chegar sem dificuldade e tem que ter, né, uma visibilidade, né, tem que ter uma boa visibilidade para, que eu acho que assim, o passar na frente, né, o pessoal ir conhecendo. Tem que ser fácil, né? Tem que ser fácil, né? Não adianta estar enfiado em algum lugar e ainda o pessoal não conhece, mas as redes sociais ajudaram bastante, né? Então, alguns amigos, contatos, a gente Na foi... Faria Lima foi o primeiro local, então foi o vocês já primeiro abriram local. lá? Já abrimos lá. E agora já se mudaram, já cresceram, né? Agora a gente ampliou, né? A gente mudou no outubro de 2021, a gente foi para um pouquinho mais para dentro do bairro, ali na rua de trás praticamente, né? No espaço maior, então agora a gente comporta mais carro, né? Tem mais box de lavagem, tem mais espaço para polir, então a coisa tomou forma e graças a Deus aí a gente conseguiu dar uma evoluída. Vamos falar dos serviços, né? Você já deu agora uma pincelada. Fala sobre os serviços que vocês oferecem lá. Basicamente, né, a gente trabalha com os 3 pilares da estética automotiva, né? Então a gente tem a lavagem, a parte de interior, né, onde seria a parte de higienização,
e a parte de polimento com proteção de pintura, né? Então, esses 3 pilares compõem a estética automotiva. Eles podem ser trabalhados separadamente, né? Ou em conjunto. Então, são esses 3 pilares. A parte da lavagem, a gente tem elevadores onde tem acesso à parte de chassis, né? Suspensão, sistema de escape, a gente tira a roda. Então, é uma lavagem bem detalhada que a gente chama, né? Então, a ponto assim, de conseguir tirar qualquer sujidade que a gente chama, né? E parte de interior, então toda a parte de higienização do carro, tratamento de banco de couro, parte de alcântara, tecido e parte de polimento também, né? Que aí a gente fala que é o nosso carro-chefe, que é onde a gente dá o trato na pintura, né? O tratamento de pintura, né? Com as devidas proteções, né? Então isso compõe aí toda a parte né? Do detailing da estética automotiva aí traduzindo, né? E lá, Tiagão, vocês cuidam de todo tipo de veículo, né? Então, pode chegar uma pessoa com o carro da família, pode chegar o meu avô com o carro da coleção. Exatamente. Como André. pode chegar alguém com um super carro. A gente se Exato. conhece através do Motor Grid, que é um grupo de grandes carros, né? De carros especiais. Até mandar um abraço pro Edu. Boa, Edu. Tá devendo a visita Tá devendo, aqui, né? E vir bater um papo com a gente, que vai ser muito bacana, né? Com certeza. Que é o papa dos carros, Ele né? né? Mas Fera. lá na UAS Boys deve chegar veículos comuns como super veículos, né? Sim. Carros de milhões, talvez, né? Exato. A gente costuma falar assim, o pessoal às vezes manda, pô, vocês só trabalham com carro premium, como é que funciona? Eu falo assim, olha, a gente trabalha com todos os tipos de carro, mas não com todos os tipos de cliente. Aqui é para quem gosta de carro. Nossa, né? Tem a olha preço, o conceito, né? né? Isso aí. Traz Então, gostei. Não, porque tem lavagem de 40 reais, mas sim. A gente tem costuma uma dizer que é lavagem o, premium. é o risca rápido. Né? Existe assim, tem pessoal muito talentoso, né, que faz as lavagens mais básicas, a própria ducha, enfim. E aí tem o pessoal que realmente gosta, né, dessa parte aí de ter o carro, né, sem um pelinho. Isso ali. que eu ia perguntar, assim, pra mim, pra quem tá assistindo, qual que é, assim, a principal diferença, né, dessa lavagem mais... da higienização pra aquela ducha mais comum? Vamos dizer assim, numa ducha comum, né, a gente tem assim, é uma coisa mais rápida. Então, normalmente o carro é lavado aí 10, 15 minutos, então o pessoal joga um shampoo, bate uma VAP, acaba esfregando o carro não tão detalhado, né? Então, a diferença de uma ducha para uma lavagem detalhada que a gente oferece lá na Wax, então, por exemplo, a gente pincela o emblema, pincela todos os cantinhos de borracha, as entradas de porta, né? Então é investido mais tempo, né, nessa parte da limpeza, né? Porque assim, às vezes aquele negócio, você passou um pano uma vez, não quer dizer que aquilo limpou. Sim. Né? Então precisa Espalhou a investir, sujeira. espalhou a sujeira. Então precisa voltar, o pano carrega, às vezes fica encebado. Descontaminação de bucha é importante para você não ter nenhum material abrasivo nela que você possa estragar o carro, causar algum risquinho. Às vezes uma pedrinha é o suficiente para fazer um risco no carro, né? E aí às vezes não tem volta. Então assim, é importante ter material apropriado. Então a diferença é assim, tempo, material apropriado, né? É o que difere aí de uma lavagem detalhada para uma ducha. E o resultado, né? O resultado assim, é nítido assim. Então, a gente vê uma lavagem de posto, por exemplo, que a roda do carro por dentro não está limpa. Sim. Né? Às vezes está escorrido. Sempre sobra o famoso gatinho no carro. Lógico, né? lógico. Agora, você não estava contando agora há pouco, o colaborador lá, o profissional que trabalha contigo, ele tem que adotar uma postura antes mesmo de começar a trabalhar, né? Exatamente. O cara tem lá um uniforme especial, ele tem que abrir mão de aliança, ele fica solteiro. Viu? Lá todo mundo é Fica solteiro. Escrever, Não pode tá? usar Ó, na testa. Não Não. pode usar aliança, escreve, ó, Eles casar. usam com adesivo, não pode usar relógio. Eu acho que Exato. tudo isso são preocupações, né? Porque... Detalhe mesmo. Detalhe, né? porque qualquer coisa pode ali Botão, como agredir. ele falou, Um botão, a calça com às vezes aquela taxinha, então a gente tem um uniforme apropriado, né, para o pessoal. Essa questão que nem o André falou de anéis, relógio, tudo isso assim é para evitar qualquer tipo de acidente, né? Porque às vezes alguém chamou, virou, bateu no carro, dá uma riscada. Pode riscar, pode estragar, e dependendo do estrago que fez, não tem polimento que resolva, né? Às vezes você vai ter que fazer um retoque, então assim, aí fica um mal-estar grande. Imagina né? uma pessoa que é meio no mundo da lua. Na hora de contratar, você fala assim... Quais são os seus defeitos? Você é uma pessoa focada? Você é distraído? A primeira pergunta quando alguém chega lá e fala assim, você gosta de carro? Gosto.
Então, bom, começamos cuidado, bem. Começamos né? bem. Detalhista. Eu falo assim, porque o carro passou da porta para dentro e falou, o carro aqui é nosso. Né? Então, carinho, respeito, bate pé antes de entrar no carro, não bate porta, tem que tomar cuidado, tem que entender o carro, né? Para não ter nenhum problema, que assim, tem que ter respeito, né? Porque a pessoa quando procura um serviço com a gente, assim, procura assim, algo diferenciado. Né? Então, lugar ambiente limpo, tudo muito organizado. Né? Porque... E nós colaboramos com isso. A Dutra forneceu para eles toda a linha de móveis, ferramentas. Ixi, então, tanta coisa lá, André. Quem for visitar, por favor, verifique aí. Tá tudo lá, tem as nossas faquinhas. Tava tudo perfeito, sabe? Tudo no seu lugar, como você falou, os profissionais todos. Deu para ver o empenho deles, né? Tem que ter, assim. E a questão de equipamento, né? Sim. Então, assim, que a gente fez a nossa parceria aí, né? A Dutra forneceu bastante coisa pra gente, que é o que também difere muito na entrega de um serviço. Né? Ter materiais, equipamentos aí que façam um trabalho bacana, né? Ajuda o profissional a entregar um trabalho melhor. Desde uma máquina, o peso da máquina, né? Uma máquina, vamos dizer assim, nova. Então, assim, tudo isso influencia aí também na entrega. Porque no final, a gente fala assim, a grosso modo, é um trabalho braçal. Né? Então, artesanal. Artesanal. Então, assim, o cara precisa ter, né, condições de trabalho bacana para conseguir entregar. Então, às vezes, tem poucas toalhas de microfibra. Aquilo lá vai atrapalhar no resultado. Boinas de polimento. Então, tudo isso vai influenciando aí no resultado. Eu acho que a grande diferença, assim, de um lava rápido, já está no nome, é rápido. O dele, nada é rápido. Sim, lá demanda tempo, porque é capricho, é detalhe, é uma coisa artesanal. Então, acho que aí, até contribuindo na sua resposta, a grande diferença é toda essa tratativa que você tem, né? Do carro lá, dos detalhes e tal. Mas, se alguém quer fazer um serviço com eles, não pode ter pressa. Eu acho que lá eles precisam ter todo o tempo. Quanto tempo, mais ou menos, a média? Olha, uma lavagem, né, detalhada, que a gente ergue o carro no elevador, então faz essa limpeza aí das rodas, né, de todos os cantinhos, borracha, é uma lavagem média aí de umas 3 horas, tá? Vamos dizer. Tá? Então depende muito da sujidade do carro, mas do na carro média, também, né? Exato, O porte o tamanho do carro, né? Mas assim, 3 horas é um tempo, né, que bem bacana aí para conseguir fazer um trabalho de qualidade. Tiagão, tem uma dúvida, eu sempre quis perguntar isso. Qual é a pior cor de carro para você trabalhar? Vamos ver se vocês adivinham. É essa mesmo? É essa mesmo, né? O preto é lindo, né? A cor, acho que é a mais bonita. É a mais assim, bonita, né? é que o pessoal mais gosta, né? Então, hoje a gente tem vários tipos de cores, mas o preto ainda acho que prevalece aí na opinião da galera. Mas a mais complexa. É mais complexo. E Mesmo que um super metálico, um azul e tal, o preto continua sendo mais difícil. Continua. E ainda assim, quando a gente tem menos pigmentos na pintura do carro, pior é. Então, aquele preto sólido, né? Aquele preto chapadão que a gente olha, aquela coisa que dá profundidade, é o famoso olhou, riscou. Os carros antigos de PU, isso é uma tragédia. É uma tragédia. Então, assim, o preto é um carro mais difícil, assim, é difícil de manter, né, um carro preto, porque qualquer coisinha que pega ali acaba mostrando com mais facilidade. Então, diferente de um carro claro, né, o preto é mais complicado. E tem moda, né? Acho que tem umas épocas. Teve a época do carro branco agora, né? É que o Brasil é muito conservador. Criaram, acho, esse negócio de cor num passado aí, talvez recente, de alguns anos, que o mercado automotivo absorvia muito veículos de preferência preto, prata e branco. Sim. Então, nós temos aí uma pluralidade muito pequena no sortimento de cores, né? no nosso cotidiano. Diferente de outros mercados. Você vai pegar o mercado americano, nossa, nos top lá são cores diferentes, vermelho, verde. Aqui, para você achar um carro verde, é quase que impossível. O laranja é o táxi lá de Curitiba. Exato. O amarelo é o táxi do Rio. Acho que azul ainda acha, né? Então, agora começou um pouco dessa reversão. O pessoal está usando pouco mais. Está pingando alguma coisa diferente, mas nós somos muito conservadores com E se for pensar assim, num país como o nosso, né, quente, né, tropical. Tropical, então, assim, as cores seriam... então assim, aquelas cores, aquela coisa colorida, né, que faria mais sentido, assim, agora o pretão, aquela coisa chapada, ainda prevalece, mas o pessoal agora está assim, partindo para uma coisa mais colorida. Claro, nem perto, né, do que
perto dessas cores tradicionais, né? Sim. Mas o pessoal tá indo para umas cores coloridas. Então, amarelo, os esportivos ainda mais, né? Então, Sim. assim, a gente vê hoje em dia carro rosa, carro laranja, amarelo, verde e limão, né? Algumas cores ainda combinadas. Então, aquelas cores ainda diferentes que o cara encomenda uma cor específica para o carro. Vocês são mais tradicionais ou vocês são mais... Eu sou mais tradicional. Eu sou mais gosto do tradicional preto. também. Tá assim, vendo? Eu também sou A tradicional. gente fala mais, né? Tudo a mesma coisa. Fala dos outros, mas assim, vai tradicional. Vocês ousem aí, eu não. Vou ficar A gente bate, mas não quer apanhar, né? É bonito o amarelo, né? No carro do outro. Eu vejo um carro rosa, eu acho logo que é aquelas marcas de cosméticos, né? Que Sim, a pessoa ganha o carro e tal. Já vê que é de empresa, né? Já vê que é de empresa, uma coisa meio Uma que solução hoje em dia que o pessoal faz, às vezes assim, enjoo da cor envelopa. Né? Então, assim, é uma coisa que é bacana que você pode trocar a cor, fazer essa brincadeira. É um né? recurso, né? É um recurso. E vocês fazem esse tipo de serviço A lá? gente faz. É um trabalho que, assim, não é uma coisa muito procurada, né? Mas a gente faz, sim. Então, às vezes o pessoal ou tem um carro laranja e quer transformar em preto, né? Ou, às vezes, é vice-versa. Então, é uma solução boa e menos invasiva, né? Eu tenho visto também, às vezes, alguns proprietários fazer esse envelopamento parcial, né? Então, só o teto, Sim, eu ia comentar isso agora. Um spoiler ali, algumas determinadas tem partes. essa brincadeira, né? A gente costuma fazer, o pessoal às vezes tem um carro branco e põe um teto preto, né? Faz essa brincadeira, umas colunas. Eu tô vendo mais isso agora, sabia? Eu acho que é uma combinação diferente, né? Agrada, assim, fica... Eu acho que não enjoa tanto, né? Fica aquela coisa diferente. Então, às vezes tem carro azul com teto branco. Né? Dá para fazer essa brincadeira no envelope, né? Então, envelopando, a gente pode trocar aquilo, a hora que enjoar, tira, põe outra cor, ou deixa o carro original de novo, né? Esse envelopamento parcial ou completo. Então, também está tendo uma tendência aí, né, do pessoal. É uma loucura o que a gente vende de soprador térmico, né? Que é a ferramenta ideal para você fazer essa aplicação da película, né? E a gente tem que fornecer esse produto porque eles vão esticando ali, tirando toda a parte, fica as bolhas de ar, Exatamente, né? Então o soprador vai esticando tem que ter esse soprador. A manta. É bom. Não, o soprador, assim, é uma ferramenta essencial para a parte aí de película, né? Então, algumas películas a gente esquenta ela para ter mais elasticidade, então conseguir fazer um acabamento melhor. Então, é uma ferramenta aí como o André... As dobras, né? Ali, é bem importante, né? O soprador é uma ferramenta, acho que desde o pessoal assim, que trabalha com películas de insufilme lá atrás, não, né? É um mercado gigantesco. Isso ainda continua, né? E o soprador é muito importante, né? É uma ferramenta... que não tem como deixar de ter. Agora sim, falando sobre higienização a seco e a vapor, qual que é a diferença para quem está vendo aí? Inclusive nós estivemos lá mostrando um pouquinho, daqui a pouquinho vamos passar esse vídeo. Antes, explica um pouquinho sobre isso. A higienização, né, vamos dizer assim, a seco, né? Então a gente trabalha mais à base de pincel. Quando a gente fala seco, mas a gente ainda usa, né, algum líquido ou outro, né? Então, mas ela vem à base de pincel, toalhas de microfibra, né? Para mim, assim, quando a higienização é feita a vapor, a gente consegue penetrar mais, né? Vamos dizer assim, nos poros do couro ou num canto, desencrustar alguma coisa. Então, torna o processo, né, mais fácil e mais eficiente, vamos dizer assim, né, o vapor. Além de conseguir ainda matar algum fungo, alguma bactéria, né? A gente tem o poder aí do calor, né, do vapor, então se torna desengordurar alguma coisa. Então, a diferença é que assim, o vapor ele ajuda muito mais, né, na hora de fazer a higienização, eu acho que na hora de entregar um trabalho melhor, né? Então, a gente verificou agora com a pandemia, né? Você trabalhar com equipamento a vapor, você pode matar até 99% de vírus, bactérias. Exatamente. Então, é uma ferramenta que, além dela limpar, ela vai fazer uma esterilização, uma asepsia, e ela possibilita mais acesso, né? Então, a gente consegue, com o vapor, né? Ir mais a fundo, penetrar, ir mais a fundo. Então, como a gente fez na nossa gravação, né, o vapor entrando pelos dutos do ar-condicionado, então isso dá, né, uma higienizada nos dutos, onde a gente não teria acesso, vamos dizer assim, com a mão. Né? Sim. Então a gente consegue tirar qualquer tipo de sujeirinha, entrando vapor por um lado, saindo pelo outro. Então facilita bastante a nossa vida aí na limpeza. Legal. Bom, agora então vamos ver, né, como é que foi a saída até lá e mostrar para vocês um pouquinho desse processo que ele falou. Pessoal, e olha só onde eu estou, na Faria Lima, um dos lugares mais movimentados de São Paulo, onde tem muitos prédios comerciais. E você deve estar se perguntando, o que a Luísa está fazendo na Faria Lima? Olha só, vim conhecer a Wax Boys,
um centro de estética automotivo. Então se liga que a gente vai contar muitas novidades para vocês. Vem comigo. Bom, então vamos entrar, vamos conhecer um pouquinho mais. Eu quero saber, você já imaginou lavar o seu carro, higienizar o seu carro com a limpadora a vapor? Não, eu também não. E o Thiago tá aqui para me contar como é que funciona. Tudo bem, Thiago? Bom, Luiz, e você? Tudo ótimo. É verdade que dá para fazer essa limpeza com a limpadora a vapor? É verdade. Além da limpeza, a gente tem ainda a questão da segurança, né? A parte do motor, o pessoal procura bastante, porque tem bastante componente eletrônico, né? A vaporizadora tem o poder aí de limpar sem afetar a eletrônica do carro. Muito legal. Muita tecnologia, né? Ainda gera aí uma economia de água, que é interessante também, né? Com certeza, nessa época ainda é interessante, né? Como vocês podem perceber, o carro ficou um brinco. Bom, vamos falar um pouquinho sobre polimento, né? Um assunto que interessa a muitas pessoas. Vamos falar sobre as diferenças entre... Porque eu ouço polimento, vem uma coisa na minha cabeça, mas tem toda... É um tabu, né? Vamos saber qual a diferença entre o convencional e o mais técnico. A parte de polimento, né, eu costumo dizer que assim, é o que manda na beleza do carro, né? Polir o carro nada mais é que você usar uma politriz, uma máquina, né? Fornecida pela Dutra. É isso aí, todos os modelos, acesse o site. Dutra Máquinas. Dutra Máquinas. Então a politriz, né, ela faz o processo, vamos dizer assim, de corrigir a pintura do carro. Então a politriz com uma boina, né, junto com um composto polidor, é o que vai fazer todo esse trabalho aí de polimento. Seja ele um polimento convencional, um polimento comercial, né? Existem vários nomes, ou um polimento técnico. Polir no braço, jamais. Cara, aquele negócio da estopa com massa de polir. Aquilo é lustrar. Aquilo é destruir o carro. É destruir. Tá. Então, assim, aquilo já passou, né? Tá lá atrás. Então, hoje em dia, com as ferramentas, né, que a gente tem, a ideia é sempre assim, preservar ao máximo o verniz do carro, né? Então, como o polimento comercial, vamos dizer assim. É um polimento que ele tem menos hora-homem em cima do carro, né? Então ele é um polimento onde a gente vai puxar um pouco mais de brilho, dar uma levantada no carro, né? Mas a gente não vai a fundo naquele probleminha, naquele risquinho, ou aquela manchinha, né? Um excremento de ave, ou uma seiva de alguma seiva, chuva ácida, tudo aquilo que marca o verniz com mais facilidade, né? Dependendo do grau que aquilo penetrou no verniz do carro, a gente não consegue remover um polimento comercial, um polimento convencional. Você estava contando, assim, carro que você olha assim, principalmente carro preto, né? Parece que tem um monte de risco. A gente fala as teias de aranha. Teia de aranha, é verdade. É um negócio assim. Então, fala, isso acontece assim, normalmente por lavagem, né? Muito abrasiva. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa sensação da luz, né? Que bate no carro e reflete, dando essa sensação de teia de aranha, são vários riscos em diversas direções, né? Causado por pano errado ou muita pressão. Então, ao longo, né, do conjunto, aí a coisa vai perdendo brilho e fica aquela coisa espalhada. Então, quando a gente faz um polimento, né, a ideia é nivelar ali a pintura para que esse aspecto, né, a gente elimine os riscos, vem nivelando a pintura. Então, quando a luz bate e reflete no carro, a gente tem essa sensação aí, né, de um carro brilhante, né? Então, um carro uniforme, bonito, né? mais uniforme. Então, nada mais é que você nivelar ali a pintura, né? No polimento técnico, a gente tem 3 estágios de polimento, né? Onde a gente entra com a parte de corte, que é uma parte um pouco mais abrasiva, removendo mais aí todas os sinais do carro. Depois a gente entra com a parte de refino, né? Então a gente vem diminuindo a abrasividade e entregando mais resultado na pintura, né? Então aquilo no final, quando a última parte, que seria o lustro do polimento, né? Que é um composto mais oleoso, é como se fosse fazer um carinho no carro, né? Seria o último estágio. Feito aquilo, depois... Soltar a flanela e ela escorregar. E ela escorregar, encostar no carro e escorregar, né? Uhum. E a gente entra com a proteção de pintura. Não, né? É impressionante o carro depois que recebe um tratamento desse, porque você não tem, o seu carro não tem esse tratamento. Parece que ele suja mais rápido, né? Exatamente. Ele está sujo toda hora. O carro que ele tem essa proteção,
que eles oferecem, nossa, ele não suja, ele demora, porque não sei se a sujeira bate e cai. Por quê? A proteção, né? Ele hoje fica em sempre dia, limpo. A ideia é Você assim. pode pegar uma estrada de terra e tá limpo. Às vezes, se você Por quê? pega uma chuva, o carro lava, né? Exato. Então, assim, é uma das propriedades da proteção de pintura, né? Lá a gente oferece o revestimento cerâmico, né? Então, hoje em dia, em termos de tecnologia de proteção de pintura, está no topo, né? Então, assim, ele cria uma camada em cima do carro, aonde a gente tem a principal delas é assim, a hidrorrepelência. Então, a água repele no carro com mais facilidade. Então, essa água de chuva ou qualquer tipo de sujeira, ela pega no carro, mas não impregna. Então, o carro, ele lava-se menos, ele tem a sensação de estar menos sujo também, né? Porque a sujeira não impregna. Então, a gente... E outra, a grande sacada é que você lava menos o carro. Então, você também acaba agredindo menos o carro, né? Então, esse Então, tratamento... fica um ciclo Exatamente, do bem. né? Então, assim, você polir carro toda hora, lavar o carro toda hora não é o ideal, né? Então, esse tipo de proteção hoje em dia, ele dá uma proteção aí de no mínimo de 1 ano, podendo chegar até 7 anos. Então, a gente consegue ter, né, manter a pintura aí por mais tempo, sem estar toda hora parando esse carro. E você lava, acho que o carro metade do número de vezes, metade talvez. do número de vezes. E seca o carro com mais facilidade. Então a gente seca o carro no ar, a água sai com mais facilidade também, evita de ter o contato com o pano. Tudo isso são metodologias de trabalho, né, que ajudam aí a manter o trabalho por mais tempo, né? Entendi. Então a gente fala que é o cartão de visita, assim, então na hora de vender o carro é agradável, né? E tem também a questão técnica da proteção. Então, proteção ultravioleta, a própria hidrorrepelência. Então, tudo isso ajuda aí, né, a pintura, como se fosse uma pele, né? Tem que cuidar, né? Senão aquilo vai ficando feio, vai ficando apagado, vai estragando. Tem casos, às vezes, de excrementos de aves que tem no capô, né? Que o pessoal Aquele não ácido tira. queima, cara, né? dependendo do que o bicho comeu fast food, né? Dá aquela no capô. Então, assim, com o calor do Para só motor... embaixo do frutífero. Boa exato. dica, gostei. Então é muito ácido e aquilo lá chega a comer a pintura, tem casos que é casos de repintura, né? Então cobre o verniz, come a pintura, fica tudo craquelado, já era, não Sabe o que tem o eu que fazer. pensei, falando sobre isso? O clima, então, vai interferir nisso? Vai. Né? Porque tem lugares mais quentes, mais frios Exato. no nosso país. Lá em Dizem Natal, que os carros do Nordeste é mais sofrido, né? então, Mais é sofrido que eu ia porque o falar, sol, imagina né? o O sol sol, queima a sim. pintura, né? Então ele vai queimando, né? Como tudo, se você deixar qualquer coisa no sol, ele vai perdendo, vai ficando velho, né? Então com mais rapidez. Então a pintura também, ela sofre, né? A pintura, apesar de ser bem aguentar porrada, ela sofre bastante aí, né? A gente acaba só vendo depois quando para ver que fala, meu, nossa, que estrago é esse? Sim. Né? Deixa eu te perguntar, os veículos eles têm mudado ao longo do tempo. Antigamente a gente pegava o carro dos nossos avós, eles eram carros que a chapa tinha uma espessura maior, ele era um carro mais pesado, né? Sim, E sim. aí com a tecnologia isso vem mudando. Agora a gente já está aí na época dos carros elétricos, né? Uhum. Então, se você pegar, eles mudaram a maneira de serem construídos. Sim. Então, desde uma chapa grossa do passado, depois passou para as latas de óleo no segundo momento, acho que para as montadoras diminuírem custo, não sei. Depois, muitos componentes externos do veículo são feitos de ABS, de plástico, né? Alguns veículos também antigos são de fibra de vidro, então você tem diversos tipos de materiais que eles são fabricados. Muda a questão da aplicação ou do material que você usa para plástico, para ferro, para fibra? Muda sim, na verdade Carbono agora, você mexe com fibra de carbono, sim, né? tetos de carbono, né? Então assim, muda um pouco a questão do tipo de tratamento e do cuidado que tem que ser feito. Então se você for pensar um para-choque de plástico, né, o que acontece? Se você polir muito aquilo esquenta e derrete, né? Então uma coluna black piano, aquilo que é super bonito, mas também risca com muita facilidade. A parte de fibra de carbono, ele tem um verniz, né, em cima da fibra. Então também é feito o tratamento ali, mas tem que tomar um certo cuidado também para você não estragar a fibra. Então assim, tem suas diferenças, sim, mas basicamente assim, na lataria, o que a gente tem de diferente é a dureza de verniz, né? Porque assim, independente do material usado, vamos dizer assim, né, ou plástico, ou a fibra, ou a lata,
né? A gente tem ali o prime, a tinta e o verniz, que é onde é feita aí toda a parte do trabalho, né, de correção, de estética. Que também muda de montadora para montadora, né? Muda. Então, assim, carros nacionais tem um verniz um pouquinho mais macio. Carro alemão costuma ter um verniz mais duro. O pessoal diz que tem um verniz mais duro por causa da neve, né? O pessoal põe sal na neve e isso também acaba comendo um pouco a pintura. Então, a propriedade dos carros, né, que europeus acabam tendo um verniz mais duro. Mas, assim, é meio loteria. Às vezes tem carro que pega um carro italiano, o carro tem um verniz macio, um carro oriental tem um verniz muito macio também. Mas o alemão tem essa característica aí de ter um verniz duro. E o verniz duro é mais difícil de trabalhar? É mais difícil. É um verniz bom, né? Mas para nós, assim, o profissional da área, assim, é um verniz mais chatinho de você chegar no resultado. Então você fica trabalhando mais um tempo em cima para conseguir chegar a um resultado satisfatório ali. Né? Mas tem essa diferença de verniz, assim, muda muito de marca para marca, às vezes um fabricante, né? Depende muito aí do ano do carro, enfim, isso muda, dá uma bela variada. Assim acho como o nosso mundo das ferramentas, né? Porque você tem furadeira de todo tamanho, toda capacidade, de toda a marca. Sim. E aí cada uma tem a sua característica, tem sim. uma aplicação, né? Então, são mundos muito distintos, mas tem as suas... Tem coisas... Semelhanças, né? Na e, assim, variação, e né? tem as ferramentas, né, hoje em dia. Então, o que a gente usa muito, assim, que é o fiel escudeiro lá, é o micrômetro, né? Então, pra gente entender... Isso é muito legal, isso né? é bem Um bacana, medidor assim. de espessura, de Medidor camada de espessura, tinta, né? Exatamente. Tem da Então, Minipa, entra aí no site. Tem um lá na loja que, assim, é o que anda no bolso. Chegou um carro... Para saber quantas camadas. Você só tem encosta ali, na né, de lata, pintura. Só encosta, então ele consegue medir, né, quanto da lata até o verniz a gente tem de espessura ali, né? E aí, tendo uma base aí, mais ou menos, né, de uma média de micras ou microns, né, que o pessoal costuma dizer, original de fábrica, então a gente tem lá, né, o pessoal costuma dizer, 140 microns é uma pintura original, né, tá num padrão original. Passou de 200, 300, é um caso aí já de repintura. Passou de 1000, tem massa no carro. Então, assim, é uma segurança a gente saber onde está pisando, né? Entender qual que vai ser o norte que a gente vai tomar ali na hora de executar o trabalho. E também, às vezes, assim, é um feedback para o cliente, né? Então, quando você recebe um carro, você faz quase que uma inspeção. É uma inspeção. Sim, Faz parte do checklist. Então, olhar se o carro tem qualquer tipo de avaria, né? Feito isso, né? A gente faz uma medição ali para entender. Saber o que tem embaixo da tinta. Exatamente. Tecnologia, né? A tecnologia dá essa segurança, né? Porque depois a gente tem, às vezes pode ter um verniz que já foi muito polido, uma pintura muito polida, um carro de um quarto dono, terceiro dono, né? Que o cara não sabe o histórico disso. Sim. Então, tem repintura? Não sei. Às vezes olhando a gente consegue identificar. Às vezes foi uma pintura bem feita e aquilo já tem muito tempo. Então, com o medidor a gente consegue saber onde está pisando aí com mais segurança. Até mesmo para quem vai comprar carro, né? Então fazer toda essa... Hoje em dia tem agora, né? Você tem que fazer alguns os laudos, tal, sim, né? Para ver se sim. o veículo já teve colisão, tal. Então hoje em dia não passa nada. E só- Ele é um tratamento X9, estético, né? o cara é top. E só lembrando, né, que estamos falando sobre várias ferramentas que tem na Dutra. Para quem quiser saber mais detalhes, tem lá no nosso site, tá? Tá aqui na descrição, dutramáquinas.com.br. Agora falando internamente, o ar-condicionado, ele tem que ser higienizado? Olha, o ar-condicionado tem que ser higienizado, né? Assim, é questão de higiene, né? Então, assim, o próprio uso, né? Então, a gente tem a cabine, né? Com elemento filtrante. Então, a gente tem muita poluição, né? São Paulo, São poluição? Paulo, né? Não. Então, assim, quase nada, né? Quase Ar puro. nada. Então, é interessante sempre estar dando uma olhada no filtro, né? Parar o carro. Às vezes o acesso é um pouquinho difícil, né? Para achar esse elemento filtrante. Então, mas é jogo rápido, um profissional pode olhar. A gente consegue identificar basicamente olhando e às vezes com cheiro também, né? A gente sente um cheiro estranho, O odor, né? odor, né, dentro do carro que não é aquele odor que a gente está habituado a sentir num carro desde que a gente comprou. Então é interessante fazer a cada revisão ou a cada 6 que meses. o sistema de ar-condicionado ali tem umidade, né? E vai muito do uso também, né? Então, se é uma pessoa que tem o hábito de usar o ar-condicionado, por exemplo, um carro blindado,
É ar-condicionado o tempo todo. Então, com certeza, esse elemento filtrante vai ter um desgaste mais rápido do que uma pessoa que não usa tanto. E mesmo que você não esteja, sei lá, num perímetro urbano, usa em São Paulo por causa da poluição, mas você pega um interior onde você tem poeira, também vai detonando o filtro, né? Vai. Porque esse pó vai entrando, vai impregnando no filtro, né? Aí chega uma hora que ele perde também um pouco a eficiência. Então a gente começa a sentir esse odor e às vezes também o ar também entrega um pouco, né? Ele perde um pouco da potência. Sim. Né? Então a gente sente que o ar está mais fraquinho. Aí já são sinais aí que a gente tem que perceber, né? Encostar o carro, né? Essas manutenções periódicas. É sempre importante olhar o filtro porque é uma questão de saúde, né? Para o motorista, para quem está dentro. Então é bem bacana. O pessoal costuma às vezes até fazer, né? Na pandemia aí, o pessoal encostava em casa, né? Não saía muito de casa, então fazia meio que o próprio tratamento. Então, esses produtos aerosol, né, que eles conseguem dar uma limpada no sistema. Então, tudo isso ajuda também, mas nada como sempre verificar, né, assim como pastilha, pneu, né, tudo isso é importante ter. Mas o elemento tem a vida útil, não adianta. Não adianta. Isso que agora eu quero saber. Eu, Luísa, quero fazer, né, uma limpeza, uma higienização do meu carro lá na minha casa, coloco ele na garagem. Isso vai dar certo? Se eu comprar os produtos certos? Vai, ou assim, não? Pra quem tá assistindo, tá? Eu tô me colocando nesse lugar, mas tem algumas pessoas que falam assim, eu dou conta. Sim, eu acho que a limpeza nunca é demais, assim, né? Então, às vezes é demais, né? Às vezes o pessoal esfrega muito, acaba estragando um material ou outro, mas eu acho que mantendo o habitáculo do carro, né, em ordem, limpo, aspirando, qualquer tipo de resíduo de comida, isso dá bicho, né? Dá cheiro. Então, assim, é igual a nossa casa, né? Então, assim, é interessante a gente sempre estar fazendo essa limpeza até onde a gente consegue chegar, então, com esses produtos apropriados mesmo para fazer em casa, de aerosol, que você consegue, né, fazer sem um profissional, mas tem hora que é necessário mesmo ir procurar, né, para aí sim fazer uma limpeza mais profunda. Né? Aí já não é mais carro de Luiz, é carro de princesa. Aí sim, né? Levar lá meu Porsche. Mas seja qual for, ele estava comentando, que é de carro de família, sim, né? Sim. Então tem um SUV, a pessoa tem um sedã. Porque no dia que eu fui lá, né, foi uma coisa assim. Não, lá é um parque de diversões, né? É um parque. É tipo a Dutra, a Disneylândia, né, dos materiais aí. Pessoal, eu fui lá recentemente, você fica... Por onde que eu começo aqui? É a Disneylândia. É isso aí. É a mesma coisa, né? Tem da ferramenta mais simples até a mais completa, né? Para todos os tipos ali de profissionais ou hobbyistas, enfim, temos de tudo. Acho que é isso, né? Adorei esse bate-papo. Muito bom. Thiago, adorei. Obrigado pelo convite. Aprendemos bastante. Eu aí. Aqui. E agora deu vontade de cuidar do carro, né? Agora deu mais vontade. Bora cuidar do carro, bora cuidar. Então é isso, gente. Obrigada, tá? Pela Deixa um recado pra gente aí com o Insta de vocês, pra quem quiser seguir, pra quem quiser entrar em contato, como é que funciona. Legal, a gente tem nossas plataformas aí, né, digitais, então o Facebook, o Instagram, a gente consegue mostrar bastante do nosso trabalho, né, acho que é onde mais consegue ver. Então, Wax Boys, _ né, no Instagram. Então lá vocês conseguem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do nosso espaço. A gente também tem alguns vídeos no YouTube, né, contando aí o material, o processo, como é feito. E a visita, né? Venham visitar a gente, vai ser um prazer receber vocês em casa, né, para mostrar de perto lá como é que é feito esse carinho no carro. André, obrigada mais uma vez. Imagina, estamos sempre aqui à disposição. Sempre. Vai voltar no próximo, que eu gosto de vir aqui porque eu sempre aprendo, né? Aqui é uma aula, acho que para quem está assistindo, para quem está curtindo, é muita informação bacana, legal, que serve para o dia a dia. E tem dúvida que a gente fica às vezes sofrendo e tal e esclarece aqui. Quem quiser sugerir, inclusive, entre em contato com a gente sobre novos temas. A Dutra está sempre tentando trazer. Nos comentários. Exato, está sempre tentando trazer convidados e pessoas especialistas nos assuntos mais bacanas, né, para todo mundo. Então deixa aqui os comentários, o seu comentário, o que você quer ver nos próximos episódios do DutraCast. E é isso, gente. Segue aí nas redes sociais, deixa o seu like, compartilha o vídeo com os amigos, com quem ama esse universo, né? E aí a gente volta no próximo episódio. Vai também lá no nosso Instagram também, @DutraMáquinas, nosso Facebook, nosso site que falamos aqui durante o episódio. O que mais? LinkedIn, fala aí. LinkedIn, você que é profissional, manda o currículo. Olha, já fez o currículo. Pra todo lado. Tem o sonho de trabalhar na Dutra Máquinas? Vai lá no nosso canal que tem sempre vagas novas, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Obrigada. Valeu.